E aí galera, aqui quem fala é o DS e hoje eu vou trazer um recap pra vocês desse anime que tá bombando no momento. Então senta o dedo no like, se inscreve e bora pro vídeo. Nesse mundo, ver dragões voando por aí é normal, e usar magia é praticamente como respirar. É o lugar onde criar coisas do nada e levitar coisas pesadas é normal no dia a dia. Um mundo onde a magia é um presente divino, e dessa forma, as habilidades mágicas determinam seu status social. Porém, existe um ser que está em total disparidade com tudo isso, e o seu nome é Mesh, que depois de mais uma manhã tranquila de treino, desfruta dos seus profiteroles. Perto dali em sua casa, se encontra o seu avô de 75 anos de idade, que se chama Regro. Esse senhor careca, super elegante e sábio, adquiriu muitos aprendizados em sua vida, e devido a isso, nada pode abalar a sua tranquilidade, a não ser que você arranque a porta dele, assim como fez o Mesh. Ao tentar entrar na casa, ele não sabia se tinha que empurrar ou puxar a porta, e assim ele acabou arrancando ela sem querer, e depois de tentar consertar, mas acabar piorando a situação, eles vão tomar um chazinho para relaxar. Mesh aproveita e pergunta para seu avô o porquê do velho está obrigando ele a fazer apenas treinos físicos. Mal sabe Mesh que o seu avô escondeu dele todo esse tempo que ele não pode usar magia, e que para compensar, caso ele precisasse se defender em algum momento, obrigou ele a fazer apenas treinos físicos. Mas o seu avô desconversa e diz que precisava sair para resolver algumas coisas. Mas antes que ele saia, pede para que o Mesh não vá de jeito nenhum para a cidade. Apesar do nosso protagonista dizer que não vai, ele não resiste à tentação e vai correndo para a cidade, pois ele queria comprar um pouco de profiterol. Chegando lá, para todo lugar que ele olha tem pessoas usando magia ao invés de usar as mãos. E ao chegar no seu destino, Mesh acaba amassando as moedas de tanta ansiedade pelos seus queridos profiteroles. Ao presenciar isso, o vendedor fica espantado, e quando o Mesh pega as moedas para desamassá-las, aí como fica doido mesmo. Depois de tudo isso, o vento acaba tirando o capuz de Mesh, e todos ficam espantados ao olhar para ele, pois diferente deles, nosso protagonista não possui marca em seu rosto. Enquanto isso, um cara chamado Brad Coleman, chefe dos policiais da cidade, reclama da sua vida sem graça enquanto outros ganham dinheiro e fama. E antes que ele faça coisas terríveis com o prisioneiro que estava ali perto, o seu telefone começa a tocar, e ele é informado que há uma pessoa sem marca na cidade. Após comprar os seus profiteroles e estar a caminho de casa, Mesh acaba trombando no policial e sujando seu uniforme. E o policial começa a resmungar sobre como ele recebe uma mixaria para proteger pessoas como Mesh. E após dar um tapão na mão do nosso protagonista e derrubar o seu profiterole, Mesh arranca o seu uniforme dizendo que ele está arrependido e que iria lavá-lo. Após essa doideira toda, Brad Coleman chega, confirmando o boato de uma pessoa sem marca estar na cidade. Mas antes que ele tenha alguma chance de conversar com o nosso protagonista, o avô do Mesh surge na hora e dá no pé levando ele de volta para casa. Porém, Brad conjura um pássaro para segui-los. Após tudo isso, Mesh é repreendido pelo seu avô por tê-lo desobedecido, e como punição, manda ele repetir o treino que havia feito mais cedo. Mas antes que ele saia, o seu avô corre e abre a porta para ele, para que ele não destrua tudo novamente. Após Mesh sair para treinar, o seu avô avista o pássaro que Brad conjurou para segui-los, e antes que ele perceba, os policiais chegam quebrando tudo em sua casa. Terminando seu treino em menos de 5 minutos, Mesh retorna para casa, e logo percebe que alguma coisa está errada. E dentro da casa, o seu avô resiste às magias conjuradas por Brad Coleman, tentando manter o sigilo sobre onde o nosso protagonista está. Ao fazer isso, ele tem alguns vislumbres do passado. Ele lembrou sobre como era um fracasso total em tudo que fazia, e que por isso sofreu com a rejeição em várias situações de sua vida, como em sua própria família e empregos que arranjava, chegando ao ponto de tentar tirar sua própria vida. Mas antes que ele conseguisse fazer isso, ele ouviu um choro. Trata-se de um bebê que foi abandonado por não possuir marca, e que assim como ele, aquela criança estava sendo rejeitada, e isso mexeu profundamente com seus sentimentos. E esse foi o primeiro momento em sua vida que ele sentiu que tinha um propósito. Ele jurou que mesmo sem ter laços de sangue e que o mundo o rejeitasse, criaria aquela criança como se fosse seu próprio filho. Depois disso, ele começa a gritar para que Mestre fuja dali, e o policial Brad começa a enchê-lo de porrada. Irritado com essa situação toda, Brad começa a conjurar uma forte magia. Porém, antes que ele finalize, Mesh, mais uma vez arrebentando as portas, entra na casa acertando um dos policiais. E antes que o segundo policial consiga fazer qualquer coisa, o seu uniforme é rasgado novamente, levando vários tapões em seguida. Após isso, o velho pergunta pro Mesh o porquê dele não ter fugido. Mesh responde que não fugiu porque eles são uma família, e que o velho era a única pessoa que ele tinha. Após dizer que vai mandar todos os policiais para o quinto dos infernos, Brad tira sarro do nosso protagonista e logo em seguida conjura uma magia que usou uma vez para dispersar dragões. Após disparar essa magia poderosa em cima do nosso protagonista, Mesh bloqueia com um simples tapinha. Sem entender nada, Brad começa a disparar várias magias poderosas com uma tentativa de acabar de vez com Mesh. Mas o Mesh o ridiculariza por completo, pois todas essas magias não passam de brincadeirinhas para o nosso protagonista. E como se não bastasse isso, Mesh pega a varinha do seu avô e arremessa em direção a Brad. Através
atravessando seu escudo mágico como se ele nem existisse. Após ser totalmente humilhado e testemunhar a força do nosso protagonista, Fred resolve fazer um acordo com Mesh e o velho. Ele pede para que Mesh entre na escola de magia e se torne um visionário divino, pois se tornar visionário divino é ser escolhido por Deus, e dessa forma toda a sociedade será obrigada a aceitá-los. Porém, o seu único interesse em tudo isso é conseguir os privilégios e o dinheiro que o título traz. Enquanto isso, ele fará vista grossa pro Mesh e pro velho, deixando de perseguir eles. Mesmo o velho dizendo que não queria aceitar isso, nosso prota aceita sem pensar duas vezes, pois sua motivação é a maior de todas, e ele queria voltar a viver em paz com seu velho. E ao ouvir essas palavras, o velho fica todo emocionado. Mesh, extremamente determinado, fala que se o mundo for um lugar onde ele nem pode viver em paz com seu avô, então ele vai descer a porrada nesse mundo. Após tudo isso, Mesh vai fazer o exame de admissão na escola Easton, uma escola de magos de elite, onde menos de 3% dos candidatos são aprovados no exame. Lá o coordenador do exame, Lucy, observa os candidatos daquele ano, e se são realmente dignos de frequentar a escola. Porém, ele observa algo estranho, e é simplesmente nosso prota puxando ferro no meio da galera. Ao observar isso, ele acredita estar vendo coisas, pois por que diabos haveria um cara puxando ferro no exame de admissão para uma escola mágica? E como se não bastasse isso, ao ver nosso prota lendo um livro de musculação, tem dois caras super camuflados atrás dele, e ele tem absoluta certeza que um cara desse jamais vai ser aprovado para uma escola de magia como a escola Easton. Dando início aos exames, eles ficam impressionados ao verem Lucy, o cara que ficou em 7º lugar no prêmio de mago revelação do ano e que dominou diversas magias de alto nível. Enquanto isso, nosso prota só tá pensando em como deve dar um calorão sair de propósito de um fogaréu daqueles. E após Lucy fazer alguns feitiços para deixar o lugar no jeito para eles realizarem a prova, Mesh diz que seria muito mais fácil ter deixado tudo pronto antes. Ao iniciarem o teste, todos veem que as letras da folha estão se mexendo e que, portanto, eles deveriam cancelar essa magia e ordenar as letras. Porém, Mesh fica todo irritado ao ver essas letras se mexendo, e ao quebrar a caneta em cima da folha, todas as letras se alinham perfeitamente. No segundo teste, todos deveriam fazer com que uma pedra levitasse, e eles ficam impressionados ao verem Mesh conseguir fazer isso. Mas o que ninguém percebeu é que Mesh estava apenas segurando a pedra com a mão. Após isso, Mesh continua passando fácil em todos os testes e impressionando a todos. Pé da vida ao ver tudo aquilo, o coordenador Lucy invoca um labirinto cheio de armadilhas terríveis, e quem conseguisse completá-lo em menos de 30 minutos estaria aprovado. Ao ver o labirinto, Mesh diz que aquilo vai ser muito fácil. Porém, antes que ele desse início ao teste, uma garota aparece do nada querendo formar uma equipe com ele. Ela disse que se eles ficarem juntos vai ser muito mais eficiente. Dando início ao teste, a garota começa a cair em diversas armadilhas e nosso protagonista começa a pensar em como aquilo poderia de alguma forma ser mais eficiente. Ao perceber que eles já estavam ficando sem tempo, Mesh decide se apressar. Porém, a garota lança um feitiço e prende ele. Após ela dizer que tem seus motivos para estar fazendo aquilo com o nosso protagonista, Mesh diz que também tem seus motivos e dá no pé dali. Antes que ela consiga ir atrás dele, um monstro aparece do nada e começa a citar uma charada para que ela resolva. Se ela não conseguir, será sua próxima vítima. Antes que ela tenha alguma reação, esse monstro desarma ela. E como ela não consegue decifrar essa charada, o monstro já manda um golpe final. Porém, Mesh aparece do nada e com apenas um soco tanca esse monstro. Em seguida, a garota pergunta o porquê dele ter voltado para salvá-la. E com uma resposta confusa e estilosa, digna de um protagonista, ele responde que se os objetivos dela forem iguais aos dele, dá até pena. Enquanto isso, faltando poucos minutos para finalizar o teste, o professor Lucy pensa em como seu plano é perfeito, pois além de ter colocado aquele monstro no labirinto, ainda tinha enviado aquela garota para atrapalhar nosso prota. Porém, do nada eles começam a ouvir um estrondo, e logo em seguida Mesh aparece arrebentando as paredes do labirinto e completando o teste dentro do tempo previsto. E perto dali tem um velho misterioso observando o exame, pois nosso protagonista chamou a sua atenção. Depois de todos presenciarem o que Mesh fez, começam a pedir para que ele seja expulso, pois para eles nosso protagonista estava trapaceando. Porém, a garota grita para que todos parem de dizer isso, pois Mesh não havia feito nada de errado, e quem estava cometendo trapaças ali era na verdade o coordenador Lucy, pois se ela não tivesse feito o que ele havia mandado, ela seria eliminada do exame, e como ela vem de uma família pobre, ela não teve escolha a não ser aceitar. Além de ter salvado ela, a garota ainda diz que Mesh pediu ela em casamento, porém nosso protagonista diz que não falou nada disso não. Sem nem ligar pro que eles estão falando, o professor Lucy diz que eles estão reprovados, e que eles não podem fazer nada com relação a isso, pois ele é o coordenador do exame, e que se o Mesh e a garota tinham alguma coisa contra, poderiam ir pra cima dele, isso se fossem capazes de enfrentar um mago de elite. Porém, antes que ele perceba, o Mesh já vai pra cima dele e quebra sua varinha mágica, dizendo que o coordenador já estava tagarelando demais. E antes que o Lucy faça mais alguma coisa, aquele velhote, que no caso é o diretor, aparece do nada, e diz que a partir daquele momento começaria uma entrevista final com os candidatos, e que além disso, ele é quem iria supervisionar. Escolhendo o Mesh como seu primeiro entrevistado, ele o teleporta para a sala dos diretores. Ele começa a entrevista perguntando para o Mesh o porquê dele ter escolhido justamente aquela escola. Após dizer que o seu motivo era para viver em paz com sua família, todos que estavam ali na sala começam a dizer que a resposta de Mesh não fazia sentido, pois não explicava nada. Mas o diretor-geral já parte para a próxima pergunta, questionando
questionando se era verdade que mesmo sem tempo, Mesh havia voltado para salvar uma garota na prova do labirinto. Mesh diz que sim, e que mesmo correndo riscos, se ele não fizesse isso, iria acabar se arrependendo depois. Em resposta, o diretor disse que o Mesh não parecia ser do tipo que pensava muito antes de sair fazendo alguma coisa, e questiona sobre o que ele teria feito se a esfinge fosse mais poderosa ou se ele não conseguisse quebrar os muros. Mas o Mesh diz que pensando ou não, no final ele teria que dar um jeito. Se divertindo com as palavras do nosso prota, o diretor continua dizendo que talvez nosso prota não conseguiria agir da mesma forma se aparecesse uma pessoa muito mais poderosa que ele, como o próprio diretor, que em seguida manda um feitiço super poderoso em Mesh. Essa magia captura a alma da pessoa mais importante para o seu alvo, que no caso do Mesh era o velho Hegro, e a transfere para o boneco. Se o boneco for apunhalado, a alma não retornará para o seu corpo original. O Mesh até tenta destruir esse treco todo, mas o máximo que ele consegue é fazer a sua própria mão sangrar. Sem ter muito mais o que fazer, Mesh simplesmente segura aquela coisa, para que ela não chegue a encostar no boneco, dizendo pro velho que um treco enorme daquele não poderia ser mantido para sempre, sendo agora um teste de resistência. Depois de observar isso, o velho começa a dizer que o poder pode ferir ou salvar pessoas, e que isso depende da pessoa que possui o poder, sendo que ele gosta de desestimular os fortes e encorajar os fracos. E pelo seu julgamento, Mesh tem o atributo dos fortes, desfazendo em seguida sua magia, pois Mesh havia passado no teste. Depois de tudo isso, Mesh diz que se alguém forte como o diretor velhote se opusesse a ele algum dia, Mesh desceria a porrada nele sem dó, o que deixou todos os professores ali irritados com ele. Mas o Mesh estava mesmo mais sossegado, pois agora ele é o mais novo aluno dessa escola mágica. Depois de tudo isso, Mesh vai para sua primeira aula, e ele tem como tarefa abrir um cadeado usando magia, mas ele abre simplesmente na base da força. Depois de levar uma boa bronca da professora, ele diz que não é muito bom com magia, mesmo estando numa escola de magia. Logo ao seu lado, um garoto misterioso observa toda essa doideira, e do lado de fora da sala, uma galerinha também está de olho no nosso prota. Após tudo isso, aquele garoto misterioso procura o seu quarto, rezando aos céus para que ele não caia no mesmo quarto que o Mesh. Após encontrar o seu quarto, ele vê que está sem a porta, e para sua tristeza, era justamente o Mesh que havia arrancado, pois aquele também era o quarto do nosso prota. Depois o garoto se apresenta como Finn Ames, e o Mesh também se apresenta, dizendo em seguida o nome de cada um dos seus músculos. Após isso, Mesh pergunta para ele como se faz para se tornar um visionário divino, e o Finn responde que é preciso conseguir boas notas nas atividades para juntar moedas de bronze, prata e, consequentemente, moedas de ouro. Mas com tanta informação ao mesmo tempo, Mesh conseguiu entender foi a nada, pois era informação demais para ele. Num certo dia, Mesh pede a vassoura do Finn emprestada, pois ele fez a proeza de confundir uma vassoura com uma raiz. E já na aula, a primeira tarefa era fazer a vassoura levitar até a mão. E após tentar algumas vezes sem nenhum sucesso, um maluco surge do nada zoando o Mesh, dizendo que ele era péssimo em usar magia. Após isso, Mesh dá um pisão no chão e a vassoura vai parar direto na sua mão, dizendo o feitiço em seguida pra dar uma disfarçada. Ao ver isso, o cara fica todo irritado e diz que Mesh está trapaceando. Mas em seguida a professora já lança a braba e diz que agora eles terão que realizar um voo com a vassoura, sendo que o tempo de cada um será cronometrado. Ao ver isso, o cara pensa logo em fazer uma competição de velocidade contra o Mesh. Mas esse cara aí já tem 3 anos de experiência de voo com vassoura, e que por isso ele está confiante de que vai ganhar de lavada do nosso protagonista. Dando início à tarefa, em um instante Mesh chega no final, deixando todos sem entender nada. Mas o Finn conseguiu ver que o Mesh lançou a vassoura e depois pulou em cima dela, flutuando até o final do trajeto. Após o cara ir reclamar com o Mesh dizendo que ele trapaceou, ele tem suas bocas costuradas com magia, e outro cara que já viu observando o Mesh há algum tempo chega, e ele se apresenta como Kavil. Após Mesh falar o nome do cara tudo errado e deixar o cara pistolaço, a professora interrompe a conversa. Em seguida, Kavil pede para que o Mesh encontre ele naquele mesmo lugar depois da aula. Tendo uma conversa com o cara que perdeu pro Mesh, Kavil começa a enchê-lo de porrada por não conseguir cumprir suas ordens, que era fazer Mesh passar vergonha, mas que no final isso não importava mais, pois agora o Mesh é o seu mais novo brinquedinho. Após tudo isso, o Finn explica para o Mesh que Kavil já era aluno da escola assim como o Finn, e que geral tem medo dele, pois ele é filho de um cara do alto escalão do gabinete de magia, e que é próximo do vice-diretor da escola, e quem não agrada ou faz o que ele quer é expulso. Sem dar muita bola pra isso, Mesh dá uma de mestre Cuca e vai fazer um pouco de profiterole, e enquanto prepara, começa a lembrar dos seus objetivos ali, que era ser o melhor da escola e voltar a viver em paz com seu avô. Mas ele tem a leve sensação de estar esquecendo alguma coisa, e ele esqueceu justamente de encontrar o Kavil, o que deixou o cara extremamente irritado. No dia seguinte, Mesh abre sua mochila e vê o seu livro todo rasgado, e em seguida o Kavil aparece, perguntando o porquê do Mesh não ter ido encontrar ele no campo. Após o Mesh falar que não foi porque estava fazendo um pouco de profiterole, o cara fica boladão, mas ele muda de assunto e faz uma proposta pro nosso protagonista. Ele diz que se o Mesh tem o objetivo de se tornar um visionário divino, ele poderia indicá-lo, pois ele tem muitos contatos, mas em troca o Mesh deveria fazer tudo o que ele pedir. O Mesh topa sem problemas e começa a fazer tudo que o cara pede, como carregar as suas coisas e limpar os seus sapatos. Na aula seguinte, novamente
Novamente o Mesh abre sua mochila e vê o seu livro todo rasgado e pede para ler o livro junto com o Finn. Apesar do Finn ter recusado, Mesh senta do lado dele e dá um profiterole pro cara como forma de agradecimento, dizendo que teve a sorte de ter um amigo como o Finn. Após isso, Mesh tem uma conversa com Cavill e do nada o cara joga água no chão e pede para o Mesh limpar. Sem responder nada, Mesh limpa o chão enquanto Cavill vai para sua próxima aula. E o cara limpa tanto que o chão fica até cintilante. Depois de um tempo, Cavill encontra o Finn e eles começam a conversar sobre o Mesh. Aparentemente, Cavill estava fazendo chantagem com o Finn, obrigando ele a rasgar os livros do Mesh, mas o Finn já estava de saco cheio e se recusa a continuar. Ao ouvir isso, Cavill fica todo irritado e começa a lançar várias magias para punir o Finn. Não muito longe dali, Mesh ouve alguma coisa estranha e vai verificar, e ao chegar no local, vê que o Finn está nos trapos. Nesse momento, o Finn revela tudo o que havia feito e começa a pedir perdão pro Mesh. Cavill, por outro lado, não quer nem saber de tudo isso e convida o Mesh para ir almoçar com ele, pois o vice-diretor também iria almoçar junto e seria uma boa oportunidade para o Mesh conhecer ele. Sem responder nada, Mesh caminha em sua direção e ao chegar perto dele, pega o cara pelos cabelos e amassa a cara dele no chão. Depois de fazer isso com o cara, Mesh se dá conta do que havia feito, pois agora tem grandes chances de ser expulso da escola. E para piorar ainda mais a situação, o vice-diretor aparece do nada e pede para que o Mesh e o Finn se apresentem à assembleia do conselho escolar, dizendo que eles e o Cavill têm status diferentes e sendo assim, a forma como eles são tratados também é diferente. Porém, Mesh nem espera o cara terminar e já lança uma joelhada na cara dele. E como se não bastasse isso, Mesh cava um buraco no meio do corredor e começa a enterrar o cara. E ele fala em seguida que não se importava com o que estava fazendo, pois independente do que viesse a acontecer com ele, ele iria caçar o vice-diretor e iria enterrá-lo. Após essa doideira toda, Mesh vai para a diretoria e o velhote explica para ele que recebeu uma carta direto do gabinete de magia pedindo a expulsão do Mesh. E segundo o próprio velho, isso não era qualquer coisa, pois o gabinete de magia era a autoridade máxima e o que o Mesh havia feito era imperdoável. Mas o diretor faz vista grossa pro Mesh, pois como ele mesmo afirma, ele tem sérias dúvidas sobre como esse mundo está estabelecido, pois é um mundo cheio de pessoas egoístas com poder e influência. E como os visionários divinos são os pilares do gabinete de magia, ele faz questão de ajudar pessoas como o Mesh a se tornar visionário divino, pois são raras as pessoas como o Mesh que lutam por uma causa maior. O velho já aproveita a barca e explica pro Mesh o que ele precisa fazer para se tornar um visionário divino. Porém, poucos segundos após o velho iniciar a sua explicação, o Mesh já tem um pane mental. Ao ver isso, o velho resolve simplificar as coisas. Ele fala pro Mesh conseguir o máximo de bons resultados possíveis nas aulas para conseguir o máximo de moedas. Após todos esses acontecimentos, a notícia sobre o que o Mesh fez com Cavill e o vice-diretor se espalha pela escola, fazendo com que vários alunos passem a admirá-lo. Num certo dia, enquanto o Mesh explica para o Finn como se faz um profiterole do bom, um cara aparece do nada e convida ele para participar de uma competição. O nome desse cara é Tom, e esse cara doidão foi o MVP da escola no ano passado. Sem entender nada, o Mesh pergunta para ele sobre essa competição, e ele explica que é um duelo, um esporte com vassouras, o mais famoso do mundo mágico. E o Finn confirma isso, diz que quase ninguém do primeiro ano tem chance de participar, mas o Mesh não tá nem aí e diz que tá fora, pois ele nem sabe voar com uma vassoura. Porém, o cara fez tanta questão de que o Mesh participasse dessa competição, que o Mesh teve a certeza absoluta que existe um cara mais doido que ele nesse mundo. Indo direto para o dia do jogo, todos estão confiantes no Mesh, mas o nosso prota não faz a menor ideia de como ele vai jogar, pois ele nem sabe voar. E após todos que estão ali presentes ver que o nosso protagonista está parado no meio da arena sem fazer nada, começam a ficar todos irritados. Mas o que o Mesh está pensando é só em dar o fora dali. É isso aí, galera, essa foi a primeira parte e em breve estarei trazendo a segunda pra vocês. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar pra eu continuar trazendo vídeos cada vez mais incríveis pra vocês. Muito obrigado e até a próxima.